Eu estava no shopping escolhendo um presente para o casamento da minha filha, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido que dizia: "Não vá ao casamento, corra." Liguei de volta imediatamente, e o que ouvi do outro lado da linha me deixou completamente sem chão. Aquilo que deveria ser o dia mais feliz da minha vida estava prestes a se transformar no meu pior pesadelo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal. E escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O ar-condicionado do shopping Iguatemi gelava minha testa suada enquanto eu segurava o estojo de veludo azul marinho. Dentro dele, um conjunto de joias que havia custado R$ 43 mil. Brincos de esmeralda com diamantes, o tipo de presente que uma filha guarda para a vida inteira. Marina merecia algo especial. Afinal, aos 28 anos, ela finalmente havia encontrado alguém que parecia digno dela. Ou pelo menos era o que eu pensava até aquele momento. A vendedora sorriu com aquela educação profissional típica de lojas de luxo. "O senhor tem um gosto impecável. Estas esmeraldas colombianas são raríssimas. Sua filha vai se emocionar." Eu assenti, observando como a luz dos refletores fazia as pedras brilharem. 40 anos construindo a Azevedo Transportes não haviam sido fáceis. Comecei com um caminhão velho e muita disposição. Hoje comandava uma frota de 130 veículos que cruzavam o Brasil inteiro. Cada centavo daquelas joias representava sacrifício. Noites sem dormir, decisões difíceis. Mas ver Marina feliz valia cada real investido. Meu celular vibrou no bolso da calça social. Peguei o aparelho distraído, esperando mais uma mensagem do grupo da família sobre os últimos detalhes do casamento. O número era desconhecido. 11 dígitos que eu nunca havia visto antes. A mensagem era curta, direta e aterrorizante. "Não vá ao casamento. Corra!" Meus dedos ficaram paralisados sobre a tela. Li novamente, achando que havia entendido errado. Mas as palavras continuavam ali, claras e ameaçadoras. Meu coração começou a bater mais rápido. Quem mandaria algo assim? Por quê? Olhei ao redor do shopping, como se o autor da mensagem pudesse estar me observando de algum canto. Famílias passavam tranquilas, adolescentes riam alto perto da praça de alimentação. Seguranças caminhavam com suas rotas habituais. Tudo parecia absolutamente normal, exceto a sensação crescente de pânico que subia pelo meu peito. "Senhor, o senhor está bem?" Ficou pálido. A voz da vendedora me trouxe de volta à realidade. Forcei um sorriso. "Estou sim. Só um pouco cansado. Casamento dá trabalho. Sabe como é." Ela assentiu compreensiva e foi buscar a caixinha de presente enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo. Com as mãos tremendo levemente, disquei o número desconhecido. Os toques se arrastavam intermináveis do outro lado. 1, 2, 3, 4 toques. Ninguém atendia. Tentei mais uma vez. Mesma coisa. Apenas aquele silêncio frustrante intercalado pelos bips mecânicos da ligação caindo no vazio. Quem quer que tivesse me mandado aquela mensagem não queria conversa. Ou pelo menos não naquele momento. Guardei o celular com força excessiva no bolso, sentindo a raiva misturada com medo e confusão. A vendedora voltou com um embrulho impecável, lacinho dourado combinando com o papel perolado. "Aqui está. Tenho certeza que sua filha vai amar." Assinei o recibo com a mão ainda trêmula, minha assinatura saindo torta, quase irreconhecível. Marcos Azevedo, 61 anos. Empresário bem-sucedido. Pai de uma filha única. Viúvo há 6 anos. E agora, aparentemente, alvo de alguma ameaça ou brincadeira de péssimo gosto às vésperas do casamento mais importante da minha vida. Caminhei pelo shopping sem destino certo, segurando a sacolinha da joalheria como se fosse uma âncora. Minha cabeça girava com possibilidades. Seria algum concorrente querendo me desestabilizar? Alguém com raiva de alguma decisão empresarial? Um doido qualquer que pegou meu número por engano? Mas a mensagem era específica demais. "Não vá ao casamento." Como alguém sabia sobre o casamento da Marina? Como conseguiram meu celular pessoal, que pouquíssimas pessoas tinham? Parei em frente a uma cafeteria,
dessas franquias que existem em todo shopping brasileiro. Pedi um café expresso duplo, mais por necessidade de sentar e pensar do que por vontade de cafeína. A moça do caixa era jovem, devia ter a idade da Marina. Vai ser R$ 7,50. Paguei e fui para uma mesa no canto, longe do movimento. O café queimou minha língua, mas eu nem senti. Coloquei o celular sobre a mesa, a tela preta me encarando como se guardasse segredos que eu precisava desesperadamente descobrir. Pensei em ligar para a Marina, mas o que eu diria? Filha, recebi uma mensagem estranha dizendo para não ir no seu casamento. Ela entraria em pânico. O casamento era amanhã à noite, sábado. Ela já estava nervosa o suficiente com os preparativos finais. E se fosse só uma brincadeira idiota, eu estragaria o momento mais importante da vida dela por causa de uma mensagem anônima? Balancei a cabeça. Não, precisava entender o que estava acontecendo antes de envolver minha filha. Rodrigo, o noivo, também não parecia uma opção de conversa. Conheci o rapaz há 1 ano e meio quando Marina o apresentou num almoço de domingo lá em casa. Engenheiro civil, 32 anos, trabalhava numa construtora grande de São Paulo. Parecia educado, respeitoso, tinha boas referências. Fiz até uma investigação discreta, como qualquer pai faz hoje em dia. Nada de irregular. Família tradicional da Zona Sul, pais ainda casados, sem dívidas preocupantes. Um bom partido, como minha falecida esposa Silvia diria. O celular vibrou novamente. Quase derrubei o café de tanta ansiedade ao pegar o aparelho. Outra mensagem do mesmo número. Vou explicar tudo depois, mas não vá para casa hoje. Confie em mim. Meu sangue gelou. Aquilo estava passando de mensagem estranha para algo potencialmente perigoso. Não ir para casa? Meu apartamento em Moema, onde morava sozinho desde que Marina se mudou há 3 anos? O que diabos estava acontecendo? Tentei ligar novamente. Nada. O número continuava mudo, recusando qualquer tipo de diálogo. Olhei para o relógio. 15h42. O casamento seria amanhã às 19h na Vila Bisutti, casa de festas tradicional na zona oeste de São Paulo. Eu tinha compromissos hoje ainda. Buscar o smoking na alfaiataria, conferir os detalhes finais com o cerimonialista, jantar com alguns parentes que haviam chegado de fora, mas aquela segunda mensagem mudava tudo. Não ir para casa significava que havia algum perigo real esperando por mim. Ou alguém estava tentando me manipular de forma cruel. Liguei para o Ricardo, meu gerente de operações na transportadora. Ele atendeu no segundo toque. Oi, Marcos, tudo certo? Sua voz era tranquila, normal, tão diferente do turbilhão que acontecia dentro da minha cabeça. Ricardo, escuta. Preciso que você assuma tudo hoje. Surgiu um imprevisto e não vou poder ir na empresa. Houve uma pausa breve. Imprevisto? Está tudo bem? É algo com a Marina? Menti automaticamente. Não, é só um problema pessoal que preciso resolver. Você consegue tocar as coisas aí? Ele garantiu que sim, como sempre fazia. Ricardo era confiável, um dos poucos. Depois de desligar, fiquei encarando o movimento do shopping. Crianças correndo, casais de mãos dadas, idosos caminhando devagar. Vida normal acontecendo ao meu redor, enquanto minha própria vida desmoronava sem que ninguém percebesse. Peguei o celular de novo e comecei a digitar uma resposta para o número misterioso. Quem é você? O que está acontecendo? Mas deletei antes de enviar. Quem quer que fosse já havia deixado claro que a comunicação seria nos termos deles, não nos meus. Pensei nas opções. Poderia ignorar tudo, ir para casa, seguir com minha vida e torcer para que fosse apenas um trote elaborado. Mas havia algo na objetividade daquelas mensagens que me dizia que não era brincadeira. A pessoa do outro lado sabia sobre o casamento. Sabia onde eu morava. Tinha meu número pessoal. Conhecia detalhes da minha vida que poucos conheciam. E mais importante, parecia genuinamente preocupada em me avisar sobre alguma coisa. Confie em mim, dizia a mensagem. Mas como confiar em alguém que nem revela quem é? Tomei uma decisão. Peguei o celular e liguei para o Maxud Plaza,
Hotel no centro de São Paulo que eu conhecia bem. Já havia me hospedado lá algumas vezes quando vinha de viagens e queria evitar o trânsito até Moema. Boa tarde. Gostaria de fazer uma reserva para hoje. A recepcionista foi eficiente. Em 5 minutos eu tinha uma suíte confirmada por 2 noites, pagamento antecipado no cartão. Um lugar para me refugiar enquanto tentava entender o que diabos estava acontecendo. Saí do shopping carregando a sacolinha com as joias, andando em direção ao estacionamento no segundo subsolo. Meu Audi preto estava onde eu havia deixado, entre uma BMW e um Mercedes. Carros de executivos fazendo compras de sexta-feira à tarde. Abri a porta, joguei a sacola no banco de trás e fiquei ali parado por um momento. Mãos no volante, respirando fundo. 61 anos. 6 décadas de vida. Achei que já havia passado por tudo. A morte da Silvia há 6 anos foi o pior momento. Pensei que nada mais poderia me abalar depois daquilo. Estava errado. O trânsito para o centro estava pesado, como sempre. A Avenida Faria Lima entupida. Todo mundo tentando escapar antes do horário de pico piorar ainda mais. Fiquei preso no mesmo lugar por 15 minutos, vendo o relógio avançar lentamente. 16 horas e 23 minutos. O celular estava no suporte do painel, a tela apagada me provocando. Resisti à tentação de ficar olhando, esperando outra mensagem. Precisava manter a cabeça fria, pensar racionalmente. Não era assim que eu tinha construído minha empresa? Tomando decisões lógicas, evitando reações emocionais precipitadas. Mas isso era diferente. Não era uma negociação de contrato ou uma decisão de investimento. Era minha filha. Era o casamento dela. Era minha segurança, minha casa, minha vida sendo invadida por alguém que se escondia atrás de um número desconhecido. Toda a minha experiência empresarial não havia me preparado para isso. Na empresa, eu sempre soube quem eram meus aliados e meus adversários. Aqui, eu estava lutando contra as sombras. Finalmente cheguei ao Maxud Plaza às 17 horas e 15 minutos. O manobrista pegou as chaves do Audi com a discrição profissional de quem trabalha em hotel 5 estrelas. Subi para a recepção com apenas minha pasta executiva, que felizmente estava no carro. Dentro dela, documentos da empresa, carteira, cartões de crédito, alguns pertences básicos que eu sempre mantinha por precaução. Não tinha roupas de troca, escova de dentes, nada. Mas o hotel certamente poderia providenciar o essencial. A suíte era ampla, decoração clássica em tons de bege e dourado. Janelas enormes com vista para o centro velho de São Paulo, o edifício Itália visível ao longe. Joguei a pasta sobre a cama king size e caminhei até a janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava em seu ritmo de fim de tarde. Carros, ônibus, pessoas apressadas. Vida acontecendo normalmente enquanto eu me escondia num hotel fugindo de um perigo que nem sabia se era real. Me senti ridículo por um instante. Um homem de 61 anos, empresário bem-sucedido, se escondendo por causa de 2 mensagens anônimas. Mas então lembrei do tom das mensagens. Não eram ameaças, eram avisos. Peguei o celular e reli as 2 mensagens pela 10ª vez. Não vá ao casamento. Corra. E depois... Vou explicar tudo depois, mas não vá para casa hoje. Confie em mim. Havia urgência ali, mas também cuidado. A pessoa não estava tentando me assustar, estava tentando me proteger. Mas de quê? De quem? Tentei pensar em inimigos. Nos negócios é impossível não criar alguns ao longo de 40 anos. Tinha alguns concorrentes que não gostavam de mim. Um ex-sócio com quem me desentendi feio há 15 anos. Alguns clientes insatisfeitos que haviam me processado sem sucesso. Mas nada que justificasse esse tipo de abordagem dramática. Liguei para o room service e pedi um sanduíche de peito de peru e um suco de laranja. Não estava com fome, mas sabia que precisava comer. O corpo precisava de combustível, especialmente se eu estava entrando numa situação de estresse prolongado. Enquanto esperava o pedido, tomei um banho quente. A água quase fervente batendo nas minhas costas foi o primeiro momento de paz, desde que havia recebido a primeira mensagem. Fechei os olhos embaixo do chuveiro e tentei organizar meus pensamentos como fazia nas reuniões importantes da empresa.
Fato número 1. Alguém sabia sobre o casamento da Marina. Fato número 2. Essa pessoa tinha meu celular pessoal. Fato número 3. Ela estava me avisando sobre algum perigo relacionado ao casamento e à minha casa. Fato número 4. Ela não queria ou não podia falar diretamente comigo ainda. O que ligava esses fatos? Quem tinha acesso a essas informações e motivo para me alertar dessa forma? A lista era curta e preocupante. Saí do banho, me vesti com as mesmas roupas e encontrei a bandeja do room service já esperando na porta. Comi mecanicamente, sem sentir sabor. Liguei a televisão para ter algum ruído de fundo. Jornal da Globo mostrava notícias sobre política, economia, violência urbana. O mundo continuava girando, indiferente ao meu drama pessoal. 19h37. Normalmente eu estaria em casa agora, assistindo ao jornal na minha poltrona, talvez tomando um uísque, respondendo e-mails do trabalho. Em vez disso, estava escondido num hotel esperando explicações de um fantasma. O celular tocou. Não uma mensagem, mas uma ligação. O número era o mesmo das mensagens. Atendi antes do segundo toque, meu coração disparando. Alô! Minha voz saiu mais alta que o planejado. Do outro lado, uma pausa breve antes de uma voz masculina responder. Marcos, sou eu, Roberto Mendes. Desculpa o mistério, mas eu tinha que ter certeza. Roberto Mendes. O nome me atingiu como um soco. Meu ex-sócio. O homem que havia sido meu braço direito nos primeiros 15 anos da Azevedo Transportes. O homem que eu havia expulsado da empresa depois de descobrir que ele desviava dinheiro para cobrir dívidas de jogo. Minha mão apertou o celular com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Roberto, você tem a coragem de me ligar depois de 15 anos? Depois de tudo que você fez? Minha voz estava carregada de raiva acumulada. Ele suspirou do outro lado. Marcos, eu sei que você não quer falar comigo, sei que você me odeia e tem razão. Mas hoje eu estava no escritório do advogado Moreira para resolver a herança da minha tia. E ouvi uma conversa sobre você, sobre a Marina, sobre o casamento. Gelei. Que tipo de conversa? Roberto fez outra pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Marcos, não dá para falar por telefone. É perigoso demais. Pode me encontrar amanhã de manhã, antes do casamento. Eu explico tudo pessoalmente. Minha mente estava acelerada demais para processar isso adequadamente. Você me manda mensagens enigmáticas, me deixa apavorado e agora quer marcar um encontro casual. Me fala logo o que está acontecendo. Minha voz subiu de volume. Mas eu não me importei se alguém no corredor ouviria. Escuta, sei que você não confia em mim. Mas lembra quando a gente era sócio? Quando eu te avisei sobre o Ferreira tentando te passar para trás naquele contrato grande? Ele tinha razão. Roberto havia me salvado de um golpe que teria falido a empresa nos primeiros anos. Antes de ele mesmo se tornar um problema. Isso foi há muito tempo, Roberto. Minha voz saiu mais controlada agora, mas ainda dura. Sim, foi. Mas eu ainda lembro do que você fez por mim quando minha mãe ficou doente. Você pagou o hospital todo, Marcos. Nunca esqueci disso. Agora estou te pagando de volta. Respirei fundo, tentando controlar a mistura de raiva, confusão e um estranho senso de gratidão que não queria admitir. Tá bom. Onde e quando? Roberto respondeu rapidamente, como se tivesse medo que eu mudasse de ideia. Parque Ibirapuera, amanhã às 10 da manhã. Próximo ao Monumento às Bandeiras. Vai sozinho e não comenta com ninguém sobre isso. É sério, Marcos. Sua vida pode depender disso. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando para o celular na minha mão como se ele fosse um objeto alienígena. Roberto Mendes. De todas as pessoas no mundo tinha que ser ele. O homem que eu expulsei da minha empresa, que eu jurei nunca mais ver na vida, agora estava me dizendo que minha vida corria perigo. A ironia era amarga. Joguei o celular na cama e voltei para a janela. São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de luzes piscando na noite. Em algum lugar dessa cidade, alguém estava planejando algo contra mim. E, aparentemente, meu ex-sócio desonesto era a única pessoa tentando me proteger. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei alternando entre a cama e a poltrona perto da janela, minha mente girando em círculos intermináveis.
Cada barulho no corredor me fazia pular. Cada notificação do celular acelerava meu coração. Mas nada mais chegou. Nenhuma mensagem nova, nenhuma ligação. Apenas o silêncio pesado da espera. Pensei em Marina, provavelmente na casa dela fazendo os preparativos finais, animada com o casamento de amanhã. Será que ela estava em perigo também? Ou só eu? Às 5 da manhã desisti de tentar dormir. Pedi café da manhã no quarto. Pão francês, manteiga, frutas, café preto forte. Precisava de energia para o que viria pela frente. Enquanto comia, liguei a TV no canal de notícias. Nada de relevante. Trânsito, previsão do tempo, política. A vida normal de um sábado de manhã. Tomei banho novamente. Vesti as mesmas roupas do dia anterior. Precisava comprar roupas novas, mas isso teria que esperar. Primeiro, precisava descobrir que diabos estava acontecendo. Às 9 horas saí do hotel. O dia estava claro. Céu azul típico de São Paulo quando a poluição dá uma trégua. Pedi ao manobrista para trazer o Audi. Enquanto esperava, observei as pessoas ao redor. Casais saindo para passear, famílias com crianças, executivos de terno mesmo no sábado, todos vivendo suas vidas, alheios ao drama que se desenrolava na minha. Me perguntei se algum deles estava me observando, se havia alguém seguindo meus passos. A paranoia estava começando a tomar conta. O trânsito para o Parque Ibirapuera foi surpreendentemente leve. Cheguei às 9h40, 20 minutos adiantado. Estacionei na rua mesmo, próximo à entrada principal. O parque estava cheio naquela manhã de sábado ensolarada. Corredores fazendo seus treinos, crianças brincando, idosos caminhando devagar. Achei irônico que estivéssemos nos encontrando num lugar tão público e aberto. Se Roberto queria privacidade, havia escolhido mal. Mas talvez fosse exatamente por isso. Segurança em números. Mais difícil de alguém tentar algo num lugar cheio de testemunhas. Caminhei lentamente em direção ao Monumento às Bandeiras. Meus olhos varriam constantemente os arredores procurando por Roberto. 15 anos. Quanto uma pessoa muda em 15 anos? Na minha memória, ele ainda era o homem de 46 anos que eu havia confrontado no meu escritório, lágrimas de vergonha escorrendo pelo rosto dele enquanto confessava o desvio de dinheiro. Agora ele teria 61, a mesma idade que eu. Será que eu o reconheceria? Marcos. A voz veio de trás de mim. Me virei e lá estava ele. Roberto Mendes parecia ter envelhecido muito mais que 15 anos. Cabelos completamente brancos, rugas profundas ao redor dos olhos, ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Mas os olhos eram os mesmos. Castanhos claros, diretos, impossíveis de ignorar. Roberto. Minha voz saiu neutra, sem emoção. Não íamos nos abraçar como velhos amigos. Não, depois de tudo. Ele acenou com a cabeça, compreendendo. Obrigado por vir. Sei que não foi fácil. Ficamos ali parados por um momento desconfortável. 2 estátuas humanas num parque cheio de movimento. Finalmente, Roberto apontou para um banco próximo. Vamos sentar? Isso vai levar um tempo. Concordei e seguimos até o banco. Sentamos mantendo distância entre nós, 2 desconhecidos dividindo o mesmo espaço. Ele olhou ao redor, verificando se ninguém estava perto o suficiente para ouvir. Então, em voz baixa, começou a falar. Ontem eu estava no escritório do Moreira. Você lembra dele? Advogado da Faria Lima, especializado em direito empresarial e sucessão. Assenti. Conhecia o nome. Minha tia faleceu mês passado e deixou uma herança complicada. Estava lá para resolver papelada. A secretária me pediu para esperar na recepção, porque ele estava com outro cliente. Fiquei sentado lá, mexendo no celular, quando ouvi vozes vindo da sala dele. A porta estava entreaberta. Roberto parou, respirou fundo. E então ouvi o nome da Marina, sua filha. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que você ouviu exatamente? Roberto olhou diretamente nos meus olhos. Ouvi a Marina e o Rodrigo conversando com o Moreira sobre procedimentos de interdição. Estavam discutindo como ter você declarado mentalmente incapaz. Mencionaram algo sobre você estar ficando esquecido, confuso.
não conseguindo mais administrar a empresa direito. A palavra interdição atingiu meu cérebro como um raio. Interdição. Quando alguém é legalmente declarado incapaz de cuidar de si mesmo e outra pessoa assume controle total de sua vida e bens. Isso é ridículo. Minha voz saiu controlada, mas minha mente estava em pânico. Não tenho nenhum problema mental. Administro uma empresa com 130 veículos e mais de 200 funcionários. Como eles podem sequer sugerir isso? Roberto balançou a cabeça com tristeza. Marcos, isso não precisa ser verdade. Só precisa parecer verdadeiro. Com laudos médicos certos, testemunhos de família e amigos, um juiz pode determinar a interdição. E uma vez que isso acontece, a pessoa perde controle total. Não pode mais assinar contratos, movimentar dinheiro, tomar decisões. Tudo passa para o curador nomeado. E deixa eu adivinhar. Minha voz estava carregada de amargura. O curador seria Marina. Roberto assentiu. Pior que isso. Ouvi eles discutindo que Marina seria nomeada inicialmente, mas que Rodrigo seria quem realmente administraria tudo. Ele fez perguntas muito específicas sobre como liquidar ativos rapidamente, sobre vender empresa em processo de interdição, sobre transferir propriedades. O mundo ao nosso redor continuava normalmente. Crianças rindo, cachorros correndo, pássaros cantando. Mas para mim tudo havia se transformado num cenário surreal, onde minha própria filha planejava me destruir. Tem mais. Roberto continuou, sua voz cada vez mais baixa. Escutei eles mencionando que já tinham médicos preparados para fazer as avaliações, psiquiatras que escreveriam os laudos necessários e que queriam agilizar o processo logo depois do casamento. Rodrigo disse algo como, melhor fazer enquanto ele ainda está emocionalmente abalado pela cerimônia. Usariam o casamento como evidência de confusão mental. Tipo, você ficou muito emotivo, disse coisas sem sentido, demonstrou sinais de declínio cognitivo. Me levantei do banco bruscamente, incapaz de continuar sentado. Comecei a andar em círculos, minhas mãos tremendo de raiva e choque. Minha filha, minha própria filha. As palavras saíam com dificuldade. Roberto, você tem certeza absoluta do que ouviu? Porque isso é impossível. A Marina me ama. Eu cuidei dela a vida inteira. Criei ela sozinho depois que a Silvia morreu. Paguei a melhor faculdade. Dei tudo o que ela precisou. Como ela pode fazer isso comigo? Roberto se aproximou, mantendo distância respeitosa, mas falando com firmeza. Marcos, eu sei que dói. Acredite, eu entendo traição melhor que ninguém. Você me tirou da empresa porque eu te traí, e você estava certo em fazer isso. Mas agora estou vendo sua filha planejando uma traição muito pior, e não posso ficar calado. Ele tirou o celular do bolso. Gravei parte da conversa. Não é muito clara porque estava longe e tinha música ambiente, mas dá para ouvir algumas coisas. Ele me passou o celular. Coloquei o fone de ouvido que ele ofereceu e apertei play. A gravação era ruim mesmo, cheia de estática e sons de fundo. Mas então ouvi. A voz da Marina, inconfundível. Doutor Moreira, quanto tempo leva normalmente um processo desses? A voz do advogado respondia, abafada. Com a documentação certa, de 3 a 6 meses. Mas podemos acelerar se demonstrarmos urgência, risco de patrimônio. Então a voz de Rodrigo, clara e fria. Precisamos agir rápido. A empresa vale muito, e quanto mais tempo passar, mais ele pode dilapidar os bens. Parei a gravação. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o celular. Era real. Não era pesadelo, não era paranoia, não era mal-entendido. Minha filha estava realmente planejando me internar e roubar tudo que eu havia construído. E estava usando o casamento. O maldito casamento que eu estava pagando todo, como parte do plano. Tem mais na gravação. Roberto pegou o celular de volta. A parte que me fez decidir te avisar, apesar de saber que você me odeia. Ele avançou na gravação e reproduziu outra parte. Dessa vez a voz da Marina estava mais alta, provavelmente mais perto da porta.
Não me sinto bem com isso, Rodrigo. É meu pai. Ele sempre cuidou de mim. Meu coração deu um pulo de esperança. Mas então veio a resposta de Rodrigo, cortante. Marina, já conversamos sobre isso 1000 vezes. Seu pai está velho. Vai morrer em alguns anos de qualquer jeito. Você quer herdar migalhas quando isso acontecer ou quer garantir nosso futuro agora? Pensa no que podemos fazer com 70 milhões de reais. Viagens, casas, investimentos, a vida que você sempre quis. Houve uma pausa. Então a voz da Marina, mais fraca, resignada. Você tem razão. É pelo nosso futuro. Papai vai ficar bem cuidado numa boa clínica. É melhor assim. Devolvi o celular para Roberto, sentindo náusea subir pela garganta. 70 milhões de reais. Era quanto eles achavam que minha empresa e patrimônio valiam. Não estavam errados. Entre a Azevedo Transportes, os imóveis, investimentos e contas bancárias, eu realmente tinha acumulado uma fortuna considerável. 40 anos de trabalho duro resumidos a um número que minha filha e o genro queriam roubar. Quando foi isso? A gravação? Minha voz saiu rouca. Ontem, por volta das 4 da tarde. Roberto guardou o celular. Fiquei lá mais 40 minutos fingindo mexer no celular. Ouvi eles discutirem estratégias, mencionarem médicos específicos, falarem sobre como você supostamente tem ficado confuso ultimamente. Marina citou algumas situações, tipo você esquecer onde deixou as chaves, confundir datas, repetir histórias. Coisas pequenas que qualquer pessoa faz, mas que podem ser distorcidas. Pensei em todas as vezes recentes que Marina havia comentado essas coisas, sempre com um tom de preocupação carinhosa. Papai, você está bem? Parece meio disperso ultimamente. Era tudo planejado. As palavras saíram como constatação amarga. Ela estava construindo uma narrativa, plantando sementes, preparando testemunhas. Roberto assentiu tristemente. Exatamente. E o casamento é a peça central. Um evento grande, emocionalmente carregado, onde você vai estar sob pressão. Qualquer coisa que você fizer ou disser pode ser usada depois como evidência de instabilidade mental. Se você chorar demais, é labilidade emocional. Se você falar alto, é agressividade. Se você parecer confuso com tantas pessoas, é desorientação. Não tem como ganhar. Me sentei no banco novamente, minha cabeça pesando toneladas. O parque continuava cheio de vida. Um grupo de idosos fazendo tai chi chuan, skatistas praticando manobras, vendedores de água de coco gritando seus produtos. Tudo tão normal, tão cotidiano. Como o mundo podia continuar girando quando minha vida estava desmoronando? Por que você está me contando isso, Roberto? Depois de tudo que aconteceu entre a gente, por que se arriscar por mim? Roberto ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Quando você me demitiu, eu merecia. Estava roubando da empresa, tinha dívidas de jogo que estavam me destruindo. Você podia ter me processado, me colocado na cadeia, mas não fez isso. Me deu a chance de sair dignamente. Até me ajudou a pagar parte das dívidas para eu não acabar morto por agiota. Ele me olhou com olhos marejados. Você foi duro, mas foi justo. E nunca esqueci que você pagou o tratamento completo da minha mãe quando ela teve câncer. 120 mil reais em hospital particular. Você nem piscou. Ela era uma boa pessoa. Falei baixinho. Sua mãe não tinha culpa dos seus erros. Roberto assentiu. Exatamente. E foi isso que você me ensinou. Que boas pessoas merecem ajuda. Mesmo quando as pessoas ao redor delas erram. Seu erro, Marcos, foi acreditar demais na Marina. Meu erro foi acreditar que o jogo me faria rico. Ambos pagamos por nossas crenças erradas. Ele se levantou. Estou te devolvendo o favor de 20 anos atrás. Considere minha dívida paga. Espera. O segurei pelo braço. O que eu faço agora? O casamento é hoje à noite. Tenho 200 convidados confirmados, cerimonial contratado, tudo pago. Se eu não aparecer, vai ser um escândalo. E se eu aparecer, vou estar caindo direto na armadilha deles. Roberto pensou por um momento. Você precisa de evidências próprias. Minha gravação ajuda, mas não é suficiente.
Você precisa pegar eles confessando diretamente, preferivelmente em vídeo, e precisa proteger seus bens imediatamente. Como eu faço isso num sábado? Os bancos estão fechados, meu advogado está viajando. Não tenho como mexer em nada até segunda-feira. A frustração estava me consumindo. Roberto balançou a cabeça. Tem como sim. Liga agora para seu gerente do banco, aquele serviço VIP que você tem. Eles atendem 24 horas. Bloqueia qualquer movimentação grande de contas. Exige autenticação presencial para qualquer transferência acima de 50 mil. Liga para seu contador, para o advogado de plantão do escritório que te atende. Mexe alguns pauzinhos. Você tem poder para isso, Marcos. Usa ele. Ele tinha razão. Nos últimos anos eu havia ficado acomodado, delegando muitas coisas. Mas ainda tinha influência, ainda tinha contatos. E quanto a pegar eles confessando? Roberto sorriu sem humor. Aí você vai ter que ser ator. Fingir que não sabe de nada. Ir no casamento, agir normal, talvez até agir um pouco confuso de propósito. E gravar tudo. Celular no bolso gravando áudio. Ou melhor ainda, uma câmera escondida. Hoje em dia vende isso em qualquer loja de eletrônicos. Parece caneta, óculos, relógio. Pensei na logística. Era sábado, 10h40 da manhã. O casamento começaria às 19 horas. Eu tinha 8 horas para me preparar. Tem uma loja de espionagem na Rua Augusta que abre aos sábados. Roberto continuou. Vende todo tipo de equipamento de gravação. Conheço o dono, posso ligar para ele, dizer que você vai aparecer. Olhei para meu ex-sócio com novo respeito. Você parece saber muito sobre isso. Ele deu de ombros. Aprendi muita coisa nos últimos 15 anos. Nem tudo foi tempo perdido. Nos levantamos do banco. Ao nosso redor, o parque seguia sua rotina de sábado ensolarado. Roberto, eu não sei como te agradecer. Sei que nossa história foi complicada, mas você está me salvando agora. Ele estendeu a mão. Não precisa agradecer. Só não deixa eles ganharem. Sua filha escolheu o caminho errado. Não deixa ela te destruir. Apertei sua mão firmemente. 15 anos de ressentimento não desapareceram magicamente, mas algo mudou. Talvez perdão. Talvez apenas reconhecimento de que pessoas são complexas e capazes de redenção. Uma última coisa. Roberto disse antes de nos separarmos. Cuidado com quem você confia daqui para frente. Se Marina e Rodrigo estão fazendo isso, pode ter mais gente envolvida. Familiares, amigos, funcionários. Qualquer um que eles convenceram que você está realmente em declínio mental. A paranoia que eu havia sentido ontem voltou com força. Como eu vou saber em quem confiar? Ele suspirou. Não vai saber. Vai ter que usar seu instinto. Presta atenção em quem te trata diferente ultimamente. Quem faz perguntas demais sobre seu bem-estar. Quem parece estar documentando suas ações. Nos despedimos ali no parque. Roberto foi em uma direção. Eu em outra. Olhei para trás uma vez e o vi caminhando devagar. Ombros curvados. Um homem carregando o peso de seus próprios erros passados, mas tentando fazer o certo agora. Peguei meu celular e comecei a fazer ligações enquanto caminhava de volta ao carro. Primeiro, o gerente VIP do banco. Átila atendeu no terceiro toque. Senhor Azevedo, bom dia. Em que posso ajudar? Átila, preciso implementar bloqueios de segurança em todas minhas contas imediatamente. Nada acima de 50 mil reais pode ser movimentado sem minha presença física na agência, com documento e senha presencial. Nenhuma procuração ou autorização prévia vale mais. Houve uma pausa. Senhor, isso é muito incomum. Aconteceu alguma coisa? Pensei rápido. Recebi ameaças de sequestro. Estou tomando precauções. Pode implementar isso agora ou precisa esperar segunda-feira? Átila ficou sério. Posso fazer agora mesmo. 20 minutos e está tudo bloqueado e protegido. Eu-lhe segunda ligação. Cláudio, meu contador há 20 anos. Marcos, tudo bem? Tá preparado para o casamento? Sua voz era animada, sem sombra de suspeita. Boa pessoa, Cláudio. Sempre foi honesto. Cláudio, preciso de um favor urgente. Você pode preparar uma procuração revogando todas as procurações anteriores que eu dei? Especialmente as da Marina?
Silêncio do outro lado. Marcos, você deu procuração ampla para ela ano passado, para ela poder assinar coisas da empresa quando você viajasse. Revogar isso de repente vai levantar questões. Eu sei, faça assim mesmo. Prepara o documento, reconhece firma, e segunda-feira de manhã a gente protocoliza em todos os lugares necessários. Cartórios, bancos, fornecedores, clientes. Quero que fique claro que apenas minha assinatura vale. Cláudio hesitou. Marcos, desculpa perguntar, mas tá tudo bem entre você e a Marina? Porque isso parece... Ele não completou a frase. Não está tudo bem, Cláudio. Mas não posso explicar agora. Só preciso que você confie em mim e faça o que estou pedindo. Ele concordou, embora preocupado. Tá feito. Segunda de manhã está tudo pronto. Terceira ligação. Dr. Henrique Pacheco, meu médico há 15 anos. Ele atendeu pessoalmente. Marcos, animado para o casamento? Respirei fundo. Dr. Henrique, eu preciso de um favor delicado. Preciso que o senhor faça uma avaliação médica completa de mim. Exame neurológico, psiquiátrico, testes cognitivos. Tudo que for necessário para comprovar que estou mentalmente são. E preciso que isso seja feito hoje. Pausa longa. Marcos, isso é muito específico. Aconteceu alguma coisa que me preocupar? Decidi confiar nele. Estão tentando me declarar incapaz. Preciso de laudos médicos provando o contrário. Dr. Henrique ficou em silêncio por um momento. Depois falou com voz séria. Entendo. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam, especialmente com pessoas de patrimônio alto. Olha, não posso fazer avaliação psiquiátrica completa porque não é minha especialidade, mas posso fazer exame neurológico básico e te dar um laudo atestando suas capacidades cognitivas. E posso ligar para um colega psiquiatra de confiança que talvez aceite te atender hoje mesmo, dado a urgência. Meus ombros relaxaram um pouco. Seria perfeito, ele pensou. Vem no meu consultório às 14 horas. Vou estar te esperando. Cheguei no Audi sentindo que pelo menos estava tomando controle da situação. Não era mais uma vítima passiva sendo empurrada pelos acontecimentos. Estava reagindo, me defendendo, construindo minha própria proteção. Liguei o carro e programei o GPS para a Rua Augusta. A loja de equipamentos de vigilância que Roberto havia mencionado ficava perto da estação Consolação do metrô. Eram 11h15. Tinha tempo para comprar o equipamento, almoçar alguma coisa, ir na consulta médica e ainda me preparar para o casamento. O trânsito estava leve para os padrões de São Paulo num sábado. Cheguei na Rua Augusta em 25 minutos. A loja se chamava Securitech e ficava num prédio comercial antigo entre uma loja de roupas vintage e um restaurante japonês. A fachada era discreta, apenas uma placa pequena com o nome. Subi as escadas até o segundo andar e encontrei a porta de vidro com o logo da empresa. Entrei numa recepção pequena com balcão de atendimento e algumas prateleiras com produtos de segurança. Câmeras, alarmes, fechaduras eletrônicas. Um homem de uns 50 anos, calvo, óculos de aro grosso, surgiu de uma sala nos fundos. Bom dia. O senhor é o Marcos que o Roberto ligou falando? Assenti. Sou eu mesmo. Ele estendeu a mão. Alfredo. O Roberto explicou sua situação. Precisa de equipamento de gravação discreto, correto? Apertei sua mão. Isso mesmo, algo que eu possa usar durante um evento social hoje à noite. Preciso gravar vídeo e áudio de conversas sem que ninguém perceba. Alfredo acenou para que eu o seguisse até a sala dos fundos. A sala era um pequeno showroom de espionagem moderna. Canetas que gravavam vídeo, óculos com câmera embutida, chaveiros com microfones, relógios com gravadores de alta definição, até botões de camisa com câmeras minúsculas. Depende do que você precisa. Alfredo começou a explicar. Para um evento social como casamento, eu recomendaria óculos com câmera. São discretos, gravam em alta definição, têm autonomia de bateria de 6 horas. Ninguém vai desconfiar de um homem de óculos num casamento. Peguei o modelo que ele mostrou. Parecia óculos comum, armação preta clássica. A câmera fica aqui no meio, entre as lentes. Alfredo apontou. Imperceptível a olho nu. Grava em Full HD, áudio ambiente excelente.
Salva num cartão de memória. Depois você só transfere para o computador. Experimentei os óculos. Confortáveis, não muito diferentes dos meus próprios óculos de grau que eu raramente usava. Quanto custa? Alfredo sorriu. Normalmente R$ 2.800, mas como você é a indicação do Roberto, faço por 2.200. À vista tem desconto maior ainda. Tirei meu cartão de crédito. Quero esse. Tem como me ensinar a usar agora? Alfredo passou 15 minutos me ensinando a operar os óculos câmera. Era surpreendentemente simples. Um botão minúsculo na haste esquerda ligava e desligava. Quando estava gravando, uma luz LED quase imperceptível piscava na parte interna da haste, visível apenas para quem estava usando. O áudio captava conversas num raio de 5 metros com clareza impressionante. Uma dica importante. Alfredo falou enquanto embalava os óculos numa caixa comum de óculos. Testa antes em casa. Grava alguns vídeos, vê a qualidade, se acostuma com o equipamento. Última coisa que você quer é descobrir que não funciona bem no meio do evento. Paguei e saí da loja com a caixa de óculos no bolso, e uma sensação estranha de estar me preparando para uma operação de espionagem. Desci as escadas e parei na calçada da Rua Augusta, observando o movimento. Eram quase meio-dia. Meu estômago roncou, lembrando que eu havia comido pouco desde ontem. Tinha um restaurante por quilo ali perto que eu conhecia. Comida simples, ambiente sem frescura. Perfeito para organizar meus pensamentos antes da consulta médica. O restaurante estava cheio, típico de sábado ao meio-dia. Peguei um prato e enchi com arroz, feijão, bife acebolado, batata frita e salada. Comida de verdade, do tipo que minha mãe costumava fazer quando eu era criança. Me sentei num canto mais reservado e comi devagar, saboreando cada garfada. Enquanto comia, minha mente organizava os próximos passos. Consulta médica às 14 horas. Laudos provando minha sanidade mental. Depois voltar ao hotel, tomar banho, vestir o smoking, ir ao casamento com os óculos câmera, agir normalmente, esperar que Marina ou Rodrigo falassem algo incriminador, gravar tudo. Parecia um plano de filme, não minha vida real. Mas era isso que tinha se tornado. Minha vida havia virado um thriller de traição e vingança num período de 24 horas. Terminei de comer e pedi um café expresso. O líquido preto e forte me deu um choque de energia necessário. Paguei a conta e saí. Ainda tinha 1 hora antes da consulta. Decidi usar esse tempo para testar os óculos câmera como Alfredo havia sugerido. Voltei andando até onde havia estacionado o Audi. Entrei no carro e liguei os óculos. Apontei para o painel do carro e falei em voz alta. Teste de gravação. Sábado, 12h40. Estou testando equipamento de vigilância antes do casamento da minha filha esta noite. Minha voz soou estranha, formal demais, como se eu estivesse depondo num tribunal. Tentei novamente, mais natural. Tá, vamos ver se isso funciona direito. Eu sou Marcos Azevedo, tenho 61 anos. E aparentemente minha filha quer me declarar louco para roubar minha empresa. Que coisa, né? Melhor, mais autêntico. Gravei alguns minutos de vídeo apontando para diferentes partes do carro, falando sobre coisas aleatórias. Depois desliguei e conectei os óculos no meu celular usando o cabo USB que Alfredo havia fornecido. Os vídeos apareceram na pasta. Cliquei no primeiro. A qualidade era impressionante. Imagem nítida, cores vibrantes, áudio cristalino. Você podia ouvir perfeitamente minha voz e até o som do trânsito da rua. Se eu conseguisse pegar Marina e Rodrigo falando sobre o plano com essa qualidade, teria evidências irrefutáveis. Apaguei os vídeos de teste e guardei os óculos cuidadosamente na caixa. Olhei no espelho retrovisor e praticamente não reconheci o homem que me encarava de volta. 61 anos, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos. Quando eu havia ficado velho? Quando havia parado de prestar atenção? A Sílvia sempre dizia que eu trabalhava demais, que precisava aproveitar mais a vida. Ela tinha razão. Passei 40 anos construindo um império, e agora descobria que a única herdeira que eu tinha planejava roubá-lo de mim. Liguei o carro e dirigi até a Clínica Pacheco na Vila Mariana.
O consultório do Dr. Henrique ficava num prédio médico moderno, todo de vidro espelhado. Estacionei no subsolo e subi até o 8º andar. A recepcionista me reconheceu imediatamente. Senhor Azevedo, o doutor está te esperando. Pode entrar direto. O consultório do Dr. Henrique era acolhedor, decorado com quadros abstratos e plantas. Ele estava atrás da mesa, mas se levantou quando entrei e veio me cumprimentar com um aperto de mão firme. Marcos, senta aqui. Vamos conversar. Dr. Henrique tinha aquele jeito calmo que bons médicos desenvolvem. Uma presença que transmitia confiança. Sentei na poltrona de couro em frente à mesa dele. Ele se acomodou do outro lado e pegou uma prancheta. Antes de começarmos o exame, quero que você me conte exatamente o que está acontecendo. Quanto mais eu souber, melhor posso te ajudar. Respirei fundo e contei tudo. A mensagem no shopping, Roberto, a gravação, o plano de interdição, o casamento como parte da armadilha. Dr. Henrique me ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele balançou a cabeça com uma mistura de tristeza e indignação. Infelizmente, vejo isso acontecer com mais frequência do que gostaria. Filhos gananciosos tentando interditar pais perfeitamente saudáveis para assumir controle do patrimônio. É uma das formas mais cruéis de abuso familiar. Ele se levantou. Bom, vamos fazer um exame completo. Vou testar suas funções cognitivas, memória, raciocínio, coordenação motora. Tudo documentado e registrado. Se alguém tentar questionar sua capacidade mental, vai ter que passar por cima dos meus laudos primeiro. O exame durou 45 minutos. Dr. Henrique me fez responder questionários sobre memória recente e de longo prazo, resolver problemas matemáticos, desenhar formas geométricas, repetir sequências de números, identificar objetos, explicar provérbios. Testou meus reflexos, coordenação motora, equilíbrio. Fez perguntas sobre orientação temporal e espacial. Que dia era hoje? Onde estávamos? Quem era o presidente? Tudo o que eu imaginava que um exame neurológico básico incluiria. Perfeito. Ele finalmente disse, fazendo as últimas anotações. Marcos, você está em excelente condição mental para a sua idade. Memória funcionando perfeitamente. Raciocínio lógico intacto. Nenhum sinal de declínio cognitivo. Aliás, você pontuou acima da média em vários testes. Sua mente está tão afiada quanto a de alguém 20 anos mais jovem. Senti um alívio enorme. Parte de mim havia começado a duvidar, a me perguntar se Marina não teria razão em algum nível. Tem certeza, doutor? Porque ela mencionou que eu esqueço coisas, confundo datas. Dr. Henrique sorriu. Marcos, todo mundo esquece onde deixou as chaves às vezes. Todo mundo confunde datas ocasionalmente. Isso não é declínio cognitivo, é ser humano. Declínio cognitivo real é quando você esquece o que são chaves. Quando você não reconhece pessoas próximas. Quando você se perde indo para lugares familiares. Você não tem nenhum desses sintomas. Ele começou a digitar no computador. Vou imprimir um laudo completo atestando suas plenas capacidades mentais. E liguei para meu amigo psiquiatra, Dr. Alberto Fonseca. Ele concordou em te atender hoje às 15h30. Consultório dele fica no mesmo prédio, 12º andar. Saí da consulta com o Dr. Henrique, sentindo que tinha ao menos uma linha de defesa documentada. O laudo médico estava na minha pasta executiva, 3 páginas detalhando minha saúde cognitiva perfeita. Subi 4 andares até o consultório do Dr. Fonseca. A recepcionista me encaminhou diretamente. O psiquiatra era um homem magro, de uns 55 anos, óculos de leitura pendurados no pescoço por uma correntinha. Seu consultório era mais sóbrio que o do Dr. Henrique. Paredes em tons de cinza, uma única planta no canto. Senhor Azevedo, o Henrique me explicou sua situação. Lamento muito que esteja passando por isso. Sua voz era suave, modulada. O tipo de voz que pessoas usam quando querem transmitir calma. Sentei no divã. Sim, tinha um divã de verdade. E contei a história mais uma vez. Dr. Fonseca fazia perguntas pontuais, explorando meu estado emocional, como eu estava lidando com a traição, se tinha pensamentos autodestrutivos,
Como estava meu sono e apetite? É uma situação traumática, ele finalmente disse. Traição familiar é uma das experiências mais dolorosas que alguém pode enfrentar. Mas pelo que observo, você está lidando com isso de forma racional e controlada. Não vejo sinais de psicose, depressão grave ou qualquer condição que justificasse interdição. Ele também passou testes comigo, diferentes dos do Dr. Henrique. Estes eram mais focados em aspectos emocionais e psicológicos, escalas de depressão e ansiedade, testes de personalidade, avaliação de capacidade de julgamento e tomada de decisão. Tudo registrado meticulosamente. Após 1 hora, ele me entregou seu próprio laudo. Aqui está. Avaliação psiquiátrica completa atestando que você não apresenta nenhuma condição mental que justifique interdição ou qualquer limitação de sua autonomia. Está emocionalmente abalado, o que é completamente compreensível dada a situação, mas sua capacidade de julgamento permanece intacta. Saí do prédio médico às 16h45 com 2 laudos na pasta, provando minha sanidade mental. Eram evidências poderosas, mas sabia que sozinhas não seriam suficientes. Marina e Rodrigo podiam argumentar que os médicos eram meus conhecidos, que os laudos eram tendenciosos. Eu precisava de mais. Precisava pegar eles confessando. Peguei o celular e fiz mais uma ligação importante. Meu advogado pessoal, Dr. Fernando Leal, estava viajando, mas o sócio dele, Dr. Paulo Mendes, estava de plantão. Dr. Paulo, sou Marcos Azevedo, cliente do Fernando. Preciso de uma consulta urgente. Hoje, se possível. Expliquei a situação em linhas gerais. Tentativa de interdição. Necessidade de proteção legal imediata. Dr. Paulo ficou em silêncio por um momento. Depois falou com voz grave. Senhor Azevedo, isso é muito sério. Posso te atender no escritório agora mesmo se você puder vir. Fica na Paulista, perto do MASP. Concordei imediatamente. Meu hotel ficava perto, poderia passar lá depois para me trocar para o casamento. O escritório Leal & Mendes ocupava 2 andares de um prédio elegante na Avenida Paulista. Subi até o 17º andar, onde Dr. Paulo me esperava na sala de reuniões. Ele era mais jovem que eu esperava, uns 40 e poucos anos, terno impecável, ar de quem estava acostumado a lidar com situações complexas. Sentamos e passei a hora seguinte explicando tudo novamente e mostrando os laudos médicos. Dr. Paulo tomava notas em um tablet, fazendo perguntas pontuais sobre cronologia, valores envolvidos, pessoas que poderiam estar colaborando com o plano. Primeiro ponto. Ele finalmente falou quando terminei. Os bloqueios que você fez no banco hoje foram excelentes, mas precisamos ir além. Vou preparar ainda hoje uma declaração de capacidade plena. Um documento legal onde você afirma estar em perfeito juízo, compreender completamente suas ações e nomeia pessoas autorizadas a tomar decisões por você apenas em circunstâncias específicas e verificáveis. Ele continuou digitando. Segundo, vou revogar imediatamente qualquer procuração existente. Terceiro, vou preparar uma nova procuração muito restrita, nomeando apenas pessoas absolutamente confiáveis e com poderes limitados. Tem mais. Dr. Paulo ergueu o olhar do tablet. Se você conseguir evidências da conspiração hoje no casamento, podemos entrar segunda-feira com representação criminal contra sua filha e o genro. Estelionato, formação de quadrilha, falsidade ideológica. São crimes graves, podem pegar de 2 a 8 anos de prisão cada um. Senti um aperto no peito. Prisão. Minha filha na prisão. Mas então lembrei da gravação de Roberto, da frieza na voz dela dizendo: papai vai ficar bem cuidado numa boa clínica. Ela havia feito a escolha. Não eu. Faça tudo o que for necessário. Falei com voz firme. Prepara os documentos, organiza tudo. Se eu conseguir as evidências hoje, segunda de manhã a gente age. Dr. Paulo assentiu. Vou trabalhar nisso agora mesmo. E, senhor Azevedo, uma sugestão pessoal. Quando estiver no casamento hoje, não confronte sua filha diretamente. Não deixe transparecer que você sabe de nada. Haja normalmente, ou até um pouco mais emotivo que o normal.
Deixe eles se sentirem confiantes. Pessoas confiantes são descuidadas. E pessoas descuidadas confessam. Saí do escritório às 18 horas. O casamento começaria em 1 hora. Precisava correr. Dirigi até o Maksud Plaza, onde ainda estava hospedado. Subi correndo até minha suíte, peguei o smoking que havia buscado na alfaiataria antes de tudo isso começar. Parecia ter sido há anos, não dias. Tomei o banho mais rápido da minha vida. Me barbeei, escovei os dentes, penteei o cabelo. Vesti o smoking preto, camisa branca engomada, gravata borboleta. Sapatos de verniz pretos brilhando. Peguei os óculos câmera da caixa e os coloquei cuidadosamente. Olhei no espelho. Parecia um pai orgulhoso a caminho do casamento da filha. Ninguém imaginaria que eu estava armado com equipamento de espionagem e laudos médicos, comprovando minha sanidade. Testei os óculos mais uma vez, gravando minha própria imagem no espelho. Teste final. 18 horas e 32 minutos. A caminho do casamento. Funcionava perfeitamente. Guardei as joias da Marina no bolso interno do paletó do smoking. 43 mil reais em esmeraldas e diamantes. O presente mais caro e mais amargo que eu já havia dado. Cheguei à Vila Bizute às 18 horas e 55 minutos. O local era deslumbrante como sempre. Jardins impecavelmente cuidados, luzes douradas iluminando as árvores centenárias, um caminho de pétalas de rosa levando até o salão principal. Carros de luxo enchiam o estacionamento. Mercedes, BMWs, Audis, alguns Porsches. A elite paulistana comparecendo para celebrar o casamento da filha de Marcos Azevedo. Se soubessem a verdade por trás daquela festa, quantos teriam vindo? Respirei fundo antes de sair do carro. Era a hora do show. Coloquei minha máscara de pai feliz e emocionado. Caminhei em direção à entrada onde a cerimonialista, Dona Francisca, me esperava com seu eterno sorriso profissional. Senhor Azevedo, estava ficando preocupada, o senhor sempre chega cedo. Forcei uma risada envergonhada. Desculpa, Dona Francisca, fiquei meio perdido com tantas coisas para resolver hoje. Sabe como é? Cabeça de pai no dia do casamento da filha. Ela riu compreensiva e me guiou para dentro. O salão estava transformado num conto de fadas. Flores brancas por todos os lados, velas aromáticas, arranjos suspensos do teto, mesas com toalhas de linho e prataria reluzente. A decoradora havia feito um trabalho impecável com os 150 mil reais que eu havia pagado. Tudo perfeito, tudo deslumbrante, tudo uma mentira. Os convidados já começavam a chegar, circulando com taças de champanhe, cumprimentando uns aos outros. Reconheci rostos familiares, primos distantes, colegas de trabalho, amigos da família, parceiros de negócio. Marcos, uma voz familiar me chamou. Era meu primo Juvenal, 15 anos mais novo que eu, sempre meio metido a engraçado. Ele se aproximou com um largo sorriso e me deu um abraço apertado. Cara, que festa linda! A Marina tá arrasando, hein? Rodrigo é um cara de sorte. Retribuí o abraço tentando parecer natural. Pois é, Juvenal. Minha menina tá crescida, vai casar. Nem acredito. Minha voz saiu um pouco trêmula, o que foi perfeito. Juvenal interpretou como emoção paterna. Os óculos câmera gravavam tudo silenciosamente. Circulei pelo salão cumprimentando pessoas, aceitando parabéns e comentários sobre como Marina estava linda, como Rodrigo parecia um bom rapaz, como eu devia estar orgulhoso. Cada palavra era uma faca. Orgulhoso? Da filha que planejava me roubar? Do genro que falava sobre liquidar meus bens enquanto eu babava numa clínica? Mas mantive o sorriso, acenei, agradeci, representei meu papel perfeitamente. Um garçom passou oferecendo champanhe. Peguei uma taça, mas não bebi. Precisava estar completamente sóbrio e alerta. Pai! A voz de Marina me fez virar. Ela vinha caminhando em minha direção, deslumbrante no vestido de noiva branco, véu bordado, buquê de rosas brancas. Meu coração se apertou. Por um segundo, esqueci tudo e vi apenas minha filha pequena, a menina que eu ensinei a andar de bicicleta,
que chorava nos meus braços quando tinha pesadelos, que me abraçava forte quando eu chegava de viagens longas. Como chegamos aqui? Onde foi que eu errei como pai? Ela me abraçou e eu senti o perfume dela, o mesmo que a Sílvia usava. Mais uma facada emocional. Pai, você tá bem? Parece meio cansado. Sua voz era genuinamente preocupada. Ou era uma atriz perfeita. Tô bem, filha. Só emocionado. É um dia grande. Ela sorriu e enxugou uma lágrima que escorria pelo meu rosto. Lágrima real. Eu estava chorando de verdade. Mas não de alegria. De luto. Estava enterrando a filha que pensei ter. Você parece confuso, pai. Quer sentar um pouco? Tomar água? Ali estava. O primeiro plantio de sementes para a narrativa futura. Pai parecia confuso no casamento, estava chorando sem controle. Precisou sentar várias vezes. Eu podia ouvir ela relatando isso para médicos, juízes, advogados. Forcei um sorriso. Não, filha. Tô bem. Só emocionado mesmo. Deixa eu te dar seu presente. Tirei a caixinha de veludo azul do bolso interno. Os olhos dela brilharam quando viu a marca da joalheria. Abriu com dedos trêmulos. Pai, que lindo! Deve ter custado uma fortuna. Ela parecia genuinamente feliz. Por um momento absurdo, me perguntei se Roberto não havia se enganado, se tudo não era um grande mal-entendido. Mas então Rodrigo apareceu ao lado dela, e a expressão dele ao ver as joias foi diferente. Não era admiração, era cobiça, era cálculo. Os olhos dele praticamente fizeram contas. 40 mil? 50 mil? Quanto aquilo valia? Quanto mais perto estavam do grande prêmio. Senhor Azevedo, obrigado por tudo. O senhor tem sido tão generoso. Rodrigo estendeu a mão. Apertei com mais força do que o necessário, olhando diretamente nos olhos dele. Queria que ele soubesse, mesmo que inconscientemente, que eu não era o velho fraco e confuso que eles imaginavam. Rodrigo, você vai cuidar bem da minha filha, né? Mantive minha voz casual, mas havia uma borda de aço ali. Ele piscou, levemente desconfortável, mas logo recuperou a compostura. Claro, senhor. Vou cuidar muito bem da Marina. E vou ajudar o senhor também, com a empresa, com as decisões difíceis. Sei que tem sido pesado carregar tudo sozinho. Ali estava novamente. A narrativa sendo plantada na frente de dezenas de testemunhas. Pai tem precisado de ajuda com a empresa. Não consegue mais lidar com decisões sozinho. A cerimônia começou às 19h15. Todos se acomodaram nas cadeiras dispostas no jardim externo. Eu tinha o lugar de honra na primeira fila, ao lado do lugar vazio da mãe da noiva. Sílvia deveria estar aqui. Ela saberia o que fazer. Ela sempre soube lidar com a Marina melhor que eu. O juiz de paz entrou, seguido pelo Rodrigo e seus padrinhos. Então começou a marcha nupcial. Marina apareceu no fim do corredor de flores, linda contra o céu do entardecer paulistano. Caminhei até ela para fazer a tradicional entrada da noiva. Ela segurou meu braço e sussurrou: "Obrigada por tudo, pai. Você sempre foi o melhor pai do mundo." As palavras eram veneno disfarçado de mel. Caminhamos juntos pelo corredor enquanto 200 pessoas nos observavam. Os óculos câmera gravavam cada passo, cada rosto, cada detalhe. Quando chegamos ao altar, o juiz perguntou: "Quem entrega esta noiva?" Respondi com voz firme: "Eu, seu pai." Beijei sua testa e fui sentar. Meu papel naquela farsa temporariamente concluído. A cerimônia seguiu seu curso tradicional. Votos foram trocados, alianças colocadas. O juiz declarou-os marido e mulher. Aplausos explodiram quando eles se beijaram. Eu também aplaudi, mantendo minha máscara. A sessão de fotos durou 40 minutos. Poses tradicionais, noivos sozinhos, noivos com padrinhos, noivos com família. Havia uma sequência específica comigo, Marina e Rodrigo. O fotógrafo nos posicionou. "Senhor Azevedo, coloca a mão no ombro do Rodrigo." "Isso, perfeito." Agora sorri. A família unida. Família. A palavra tinha gosto de cinzas na minha boca. Finalmente nos movemos para o salão de recepção, onde o jantar seria servido. A mesa principal acomodava os noivos, padrinhos e eu. Fui colocado ao lado direito da Marina, posição de honra. O menu era sofisticado.
Entrada de carpaccio de salmão, prato principal de filé mignon ao molho madeira, sobremesa de petit gâteau. Vinho francês caro fluía generosamente. Eu bebia água. Precisava de cada célula cerebral funcionando perfeitamente. Entre os pratos, pessoas vinham cumprimentar os noivos, fazer discursos improvisados, contar histórias engraçadas. Dona Vera, madrinha da Marina, se aproximou durante a sobremesa. Ela era amiga da Sílvia desde os tempos de escola. Tinha sido uma segunda mãe para Marina durante anos. Marcos, querido, como você tá? Marina me disse que você anda meio esquecido ultimamente. Tá se cuidando? Olhei para Marina. Ela desviou os olhos rapidamente. Então era isso. Ela estava espalhando a narrativa até para as pessoas mais próximas, preparando o terreno. Ah, Dona Vera, essas coisas de idade, né? Nada demais. Dei de ombros com falsa despreocupação. Marina se preocupa demais às vezes. Dona Vera acenou compreensiva. É porque ela te ama, querido. É bom ter filhos que se preocupam com a gente. Ela apertou meu ombro maternalmente e seguiu para cumprimentar outros convidados. Mas o dano estava feito. Mais uma testemunha plantada. Mais uma pessoa que poderia ser chamada futuramente para atestar meu suposto declínio. Olhei ao redor do salão. Quantas outras pessoas Marina e Rodrigo haviam manipulado? Quantas conversas sutis haviam tido, plantando dúvidas sobre minha capacidade mental? Após o jantar, veio a hora dos discursos oficiais. O padrinho do noivo falou primeiro, contando histórias engraçadas sobre Rodrigo na faculdade. A madrinha da Marina falou em seguida, emocionada, lembrando de quando Marina era criança. Então chegou minha vez. O mestre de cerimônias anunciou. E agora, o discurso que todos esperavam. O pai da noiva, Sr. Marcos Azevedo. Aplausos encheram o salão enquanto eu me levantava e caminhava até o microfone no centro do palco. 200 pares de olhos fixados em mim. Os óculos câmera capturando tudo da minha perspectiva. Respirei fundo e comecei. Boa noite a todos. É uma honra ter vocês aqui hoje para celebrar o casamento da Marina. Pausa para aplausos educados. Quando Marina nasceu, há 28 anos, eu segurei aquele bebezinho nos braços e prometi que faria tudo para protegê-la, educar ela, dar a ela a melhor vida possível. Minha voz tremeu levemente. Não era atuação. Era dor real. Passei os últimos 28 anos cumprindo essa promessa. Trabalhei duro para construir uma empresa bem-sucedida, para dar a ela segurança, oportunidades, um futuro confortável. Paguei a melhor escola, a melhor faculdade, dei a ela tudo o que ela precisou. Olhei diretamente para Marina. Ela estava chorando. Lágrimas de culpa, de remorso, ou apenas lágrimas de crocodilo ensaiadas. E hoje, vendo ela aqui, tão linda no vestido de noiva, ao lado do homem que ela escolheu, eu me pergunto, valeu a pena? Houve um silêncio desconfortável. As pessoas não esperavam uma pergunta filosófica num discurso de casamento. Continuei. Valeu a pena todos os sacrifícios? Valeu a pena todos os anos de trabalho duro? Valeu a pena construir um patrimônio, uma empresa, um legado? Pausa dramática. Marina estava pálida agora. Rodrigo tinha a mandíbula travada. Eles achavam que eu ia expô-los ali, na frente de todos. Mas eu não ia. Ainda não. A resposta é sim. Valeu cada segundo, cada sacrifício, cada decisão difícil. Porque eu amo minha filha mais que tudo neste mundo. E por amar ela, eu quero dar alguns conselhos para o casal. Mudei o tom, mais leve agora. Primeiro, sejam honestos um com o outro. Sempre. Mentiras destroem relacionamentos mais rápido que qualquer outra coisa. Segundo, respeitem-se mutuamente. O respeito é a base de qualquer relação duradoura. Terceiro, lembrem-se que família é tudo. Não deixem ganância, ambição ou egoísmo destruírem os laços familiares. Cada palavra era uma mensagem cifrada para Marina. Pelos olhos dela, percebi que ela entendeu. E, finalmente, um aviso para o Rodrigo. Olhei diretamente para ele. Bem-vindo à família Azevedo. É uma família pequena, só eu e a Marina agora.
mas é uma família que valoriza lealdade, honestidade e trabalho duro. Espero que você compartilhe desses valores, porque se não compartilhar... Deixei a frase no ar, sorrindo enigmaticamente. Bem, vamos descobrir isso com o tempo, não é? Risos nervosos percorreram o salão. As pessoas não sabiam se eu estava fazendo uma piada ou uma ameaça velada. Ergui minha taça de água. Um brinde aos noivos. Que vocês tenham um casamento longo e feliz. Ou pelo menos, um casamento que vocês merecem. As pessoas se levantaram, ergueram suas taças, gritaram "Saúde!" em uníssono. Mas havia confusão nos rostos. Meu discurso foi estranho, cheio de subtextos, não o discurso emocionado e clichê que esperavam. Voltei para meu lugar. Marina me olhou com expressão indecifrada. Medo, raiva, confusão, provavelmente tudo isso misturado. A festa continuou com música ao vivo, dança, mais bebidas. Casais giravam na pista de dança. O DJ tocava sucessos românticos dos anos 80 e 90. Eu permaneci sentado, observando. Rodrigo se levantou e foi até o bar. Vi minha chance. Levantei também e caminhei em direção ao banheiro, mas fiz um desvio passando perto do bar. Rodrigo estava conversando com um homem que eu não reconheci. Me posicionei do outro lado de uma coluna decorativa, próximo o suficiente para os óculos câmera captarem áudio, mas longe o suficiente para não ser notado. Cara, esse discurso foi bizarro. O homem desconhecido estava falando. Devia ser amigo do Rodrigo. O que foi aquela parte de casamento que vocês merecem? Soou meio ameaçador. Rodrigo riu, mas era uma risada forçada. O velho tá ficando senil mesmo. A Marina não estava exagerando. Ele fica falando essas coisas sem sentido ultimamente. Senil. A palavra que usavam para me descrever. Mas vai ser problema para vocês? O amigo perguntou. Tipo, ele pode complicar as coisas? Rodrigo tomou um gole longo do uísque. Não por muito tempo. Já temos tudo encaminhado com o advogado. Daqui 2 semanas começam as avaliações médicas. Em 1 mês, no máximo 2, a gente tem a interdição completa. Aí a Marina assume tudo e a gente pode finalmente fazer o que quiser com a empresa. Vender, liquidar, o que for mais lucrativo. Bingo. Confissão clara, gravada em alta definição. Minha mão tremeu levemente, mas mantive os óculos apontados na direção deles. O amigo assobiou baixinho. E ele não vai reagir? Não vai lutar? Rodrigo deu de ombros. Como? Ele é um velho de 60 anos, sem ninguém para ajudar. Todos os parentes estão do nosso lado. Convencemos meio mundo que ele está em declínio. Os médicos que escolhemos vão confirmar. É incontestável. Ele sorriu com aquele sorriso de predador que eu havia interpretado como charme quando o conheci. Até o final do ano, eu e a Marina vamos estar nadando em dinheiro. 70 milhões, cara. 70 milhões. Dividir isso com um velho que mal sabe onde tá? Por quê? O amigo riu e brindou com ele. Você é frio, hein? Mas inteligente. Aproveita enquanto dá. Eles continuaram bebendo e conversando sobre planos de viagem, carros que queriam comprar, uma casa de praia em Angra dos Reis. Gastando mentalmente meu dinheiro como se já fosse deles. Me afastei silenciosamente e fui de fato ao banheiro. Tranquei-me numa cabine e respirei fundo várias vezes. Tinha a evidência, tinha a confissão, tinha tudo o que precisava para destruí-los. Mas ainda precisava de mais uma peça. Precisava da Marina confessando também. Só Rodrigo não bastava. Ela poderia alegar que não sabia dos planos dele, que estava sendo manipulada. Voltei ao salão e procurei por Marina. Ela estava na pista de dança com as madrinhas, rindo e dançando ao som de uma música alegre. Parecia tão feliz, tão inocente. Como ela conseguia? Como conseguia planejar minha destruição e ainda sorrir dessa forma? Esperei até a música terminar e ela se afastou das amigas para pegar água. Marina, podemos conversar 1 minuto? Em particular? Segurei seu braço suavemente. Ela olhou surpresa, mas concordou. Claro, pai. Tá tudo bem? Guiei ela para um canto mais reservado do jardim externo, longe da música e das pessoas.
Era uma área iluminada por lanternas japonesas, com bancos de madeira entre as flores. Sentamos lado a lado. Eu mantive os óculos câmera perfeitamente posicionados, captando seu rosto de perfil. Filha, eu preciso te perguntar uma coisa, e quero que você seja honesta comigo. Mantive minha voz calma, paternal. Você acha que eu tô bem? Mentalmente digo. Porque você tem comentado muito ultimamente que eu pareço confuso, esquecido. Isso é algo real que você tá observando ou é preocupação excessiva? Marina ficou tensa. Seus olhos desviaram dos meus. Pai, eu só me preocupo com você. Desde que mamãe morreu, você fica sozinho naquela casa grande, trabalha demais. Responde a pergunta, Marina. Você acha que eu tô perdendo a capacidade mental? Endureci a voz levemente. Ela mordeu o lábio inferior, um tique nervoso que tinha desde criança quando mentia. Eu acho que você tá ficando mais velho, pai. É natural. Todo mundo fica mais esquecido com a idade. Não é nada grave, mas talvez você precise de ajuda para administrar certas coisas. A empresa, as finanças, é muita responsabilidade para uma pessoa só. E você acha que seria melhor se outra pessoa administrasse essas coisas? Tipo você e o Rodrigo? Fiz a pergunta parecer inocente, como se a ideia tivesse acabado de me ocorrer. Marina respirou fundo. Ali estava, o momento da verdade. Ela poderia escolher honestidade ou poderia continuar a farsa. Pai, o Rodrigo é engenheiro, trabalha com negócios. Ele entende de gestão, de finanças modernas. E eu cresci vendo você administrar a empresa. A gente poderia te ajudar, tirar esse peso dos seus ombros. Você merece descansar, aproveitar seus últimos anos sem tanto estresse. Últimos anos. Como se eu estivesse à beira da morte. E se eu não quiser? Se eu quiser continuar administrando minha própria empresa, minhas próprias finanças? Marina hesitou. Pai, às vezes as pessoas não sabem o que é melhor para elas. Às vezes a família precisa tomar decisões difíceis para proteger quem a gente ama. Pronto. Estava na gravação. Decisões difíceis era código para interdição. Proteger era código para assumir controle. Não era confissão explícita, mas combinado com a gravação do Rodrigo, pintava um quadro claro. Entendo. Me levantei do banco. Obrigado por ser honesta comigo, filha. Ela se levantou também e me abraçou. Eu te amo, pai. Tudo que eu faço é pensando no seu bem. Retribuí o abraço sentindo uma tristeza profunda. Esta seria provavelmente a última vez que eu abraçava minha filha. Depois que as evidências fossem apresentadas, depois que os processos começassem, não haveria volta. Eu também te amo, Marina. Mais do que você jamais vai entender. Voltamos para a festa. Eram quase 23 horas. A celebração começava a diminuir. Alguns convidados mais velhos já haviam ido embora. Decidi que era hora de eu também sair. Já tinha o que precisava. Me despedi de alguns parentes próximos, inventando que estava cansado, que havia sido um dia longo e emocional. Ninguém questionou. Um homem de 61 anos sair cedo de uma festa era perfeitamente normal. Marina me acompanhou até a porta. Pai, dirige com cuidado. E me liga amanhã, tá? Quero saber se você chegou bem. Pode deixar, filha. Aproveita sua festa. Beijei sua testa uma última vez e caminhei até o estacionamento. Dentro do Audi, finalmente me permiti tremer. As mãos no volante estavam instáveis, minha respiração irregular. Tinha conseguido. Tinha todas as evidências. Mas o custo emocional estava me destruindo por dentro. Liguei o carro e dirigi de volta ao hotel com cuidado, respeitando cada sinal, cada limite de velocidade. A última coisa que eu precisava era de um acidente ou multa neste momento. De volta à suíte do Maxud Plaza, tirei o smoking e os óculos câmera. Conectei os óculos ao laptop que o hotel disponibilizava e transferi todos os vídeos. 3 horas e 42 minutos de gravação total. Assisti tudo do começo ao fim, fazendo anotações sobre os momentos mais importantes. O discurso de Rodrigo no bar estava perfeito. Confissão clara de planos de interdição, menção de cronograma, admissão de que estavam manipulando avaliações médicas.
A conversa com Marina era mais sutil, mas igualmente condenatória. Eram 2 da manhã quando terminei de revisar tudo. Copiei os arquivos para 3 pendrives diferentes e guardei em lugares separados. Um na pasta executiva, um no cofre do hotel, um no bolso interno do paletó. Redundância era essencial. Não podia correr risco de perder essas evidências. Liguei para Dr. Paulo Mendes, mesmo sendo madrugada. Ele tinha me dado seu celular pessoal para emergências. Atendeu sonolento, mas ficou alerta quando ouviu minha voz. Senhor Azevedo, tudo bem? Dr. Paulo, consegui as evidências. Confissões completas em vídeo e áudio. O suficiente? Ele ficou em silêncio por um momento, processando. Sim, mais que suficiente. Segunda-feira de manhã a gente se encontra no escritório. 9 horas. Traz tudo. Vamos revisar juntos e decidir a melhor estratégia. Concordei e desliguei. Finalmente me joguei na cama, exausto física e emocionalmente. Mas não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos via o rosto da Marina, ouvia ela dizendo: "Eu te amo, pai." Sentia o abraço dela. Mentiras. Tudo mentiras. O domingo amanheceu cinzento. Nuvens carregadas cobrindo São Paulo. Pedi café da manhã no quarto, mas mal consegui comer. Meu celular tocou várias vezes. Marina querendo saber se eu havia chegado bem, parentes comentando sobre a festa, mensagens de parabéns e agradecimentos. Respondi tudo mecanicamente, mantendo as aparências. Sim, cheguei bem. Foi uma festa linda. Vocês merecem toda a felicidade. As palavras saíam vazias, robóticas. Passei o dia inteiro no hotel, revisando documentos, organizando evidências, preparando minha defesa. Dr. Paulo me enviou por e-mail a declaração de capacidade plena que havia preparado. Era um documento robusto, detalhado, afirmando em termos legais claros que eu estava em perfeito juízo, compreendendo completamente minhas ações e decisões. Também recebi os laudos médicos digitalizados do Dr. Henrique e do Dr. Fonseca. Juntando tudo, evidências em vídeo, laudos médicos, declarações legais, bloqueios bancários, eu tinha uma fortaleza defensiva praticamente impenetrável, mas ainda me sentia vulnerável, exposto, traído. À noite, Marina ligou. Sua voz estava alegre, ainda na euforia pós-casamento. Oi, pai, como você tá? Dormiu bem? Forcei entusiasmo na voz. Oi, filha, dormi sim. Como tá a lua de mel? Eles iriam para Fernando de Noronha na segunda-feira. Passar uma semana numa pousada de luxo que eu havia pago. Tá tudo perfeito, pai. Só queria te agradecer de novo por tudo. A festa foi incrível. As joias são lindas. Você sempre foi tão generoso. Generoso. Que palavra interessante para descrever a vítima que eles planejavam roubar. Marina, eu também queria falar com você sobre uma coisa. Preparei minha armadilha final. Estava pensando que talvez vocês tenham razão. Talvez eu realmente precise de ajuda com a empresa. Tô ficando velho, é muita responsabilidade. Que tal quando vocês voltarem da lua de mel a gente sentar e conversar sobre isso? Sobre você e o Rodrigo assumirem mais responsabilidades? Houve um silêncio breve, depois a voz dela voltou animada demais. Sério, pai? Você tá considerando isso? Que ótimo! A gente conversa sim quando voltarmos. Vai ser bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Tradução. Bom para eles finalmente conseguirem o que queriam. Pode deixar, filha. A gente conversa. Aproveita Fernando de Noronha. Beijos. Desliguei e anotei a data e hora da ligação. Mais uma evidência de que eles estavam aguardando ansiosamente a oportunidade de assumir controle. Segunda-feira, finalmente chegou. Acordei às 6 da manhã. Nervoso, mas determinado. Tomei banho demorado. Vesti terno cinza escuro, roupas de guerra corporativa. Fiz o check-out do hotel e dirigi até o escritório de Dr. Paulo na Paulista. Cheguei 15 minutos adiantado e fui recebido imediatamente. Dr. Paulo já estava na sala de reuniões, acompanhado de outro advogado que ele me apresentou como Dr. Ricardo Falcão, especialista em direito penal. Passamos as próximas 3 horas revisando cada evidência. Assistimos aos vídeos múltiplas vezes, analisando cada frase de Rodrigo e Marina.
Examinamos os laudos médicos, discutimos estratégias legais, traçamos planos de ação. Senhor Azevedo, o caso é sólido. Dr. Ricardo finalmente pronunciou. Temos confissão explícita de crime planejado, documentação médica provando suas plenas capacidades, registros financeiros mostrando bloqueios preventivos. É um caso modelo. Então, o que fazemos agora? Minha voz estava firme, mas meu coração acelerado. Dr. Paulo abriu uma pasta. Várias frentes simultâneas. Primeiro, entramos com representação criminal contra Marina Azevedo e Rodrigo Ferreira, por tentativa de estelionato, formação de quadrilha e falsidade ideológica. Segundo, solicitamos medidas protetivas, impedindo qualquer tentativa de interdição. Terceiro, iniciamos processo de deserdação, removendo Marina como herdeira legal. Quarto, protocolamos em todos os cartórios e instituições financeiras declarações de sua capacidade plena. Deserdação. Remover minha única filha da herança. Era a sentença de morte para nossa relação. Mas que relação? O que restava além de mentiras e manipulação? Façam tudo. Falei com firmeza. Quero que seja rápido e definitivo. Não quero dar chance para eles reagirem ou destruírem evidências. Dr. Ricardo assentiu. Vamos protocolar tudo hoje mesmo. E, senhor Azevedo, prepare-se. Quando Marina e Rodrigo descobrirem, vai ser uma guerra. Eles vão negar tudo, vão tentar desacreditar as evidências, vão mobilizar parentes e amigos. Vai ser feio. Deixa ser feio. Respondi com uma calma que não sabia que possuía. Eu construí uma empresa do zero, enfrentando gente muito mais dura que eles. Não vou recuar agora. Assinamos uma montanha de documentos, procurações, autorizações, petições iniciais, declarações. Minha mão ficou dolorida de tanto assinar. Às 13 horas, Dr. Paulo me olhou sério. Pronto. Acabou de ser protocolado no sistema. A partir de agora, o processo está oficialmente em andamento. A polícia vai ser notificada, um inquérito será aberto, Marina e Rodrigo serão convocados para prestar depoimento. Saí do escritório sentindo um misto de alívio e terror. Tinha dado o primeiro passo, cruzado a linha que separava pai traído de acusador implacável. Não havia mais volta. Fui para casa pela primeira vez desde sexta-feira. Minha casa em Moema parecia estranha, como se pertencesse a outra pessoa, a outra vida. Tudo estava como eu havia deixado. A televisão ainda no canal de notícias. A xícara de café do dia da mensagem misteriosa ainda na pia. Apenas 72 horas haviam passado, mas parecia uma vida inteira. Liguei para Ricardo, meu gerente de operações. Ricardo, preciso que você assuma a empresa completamente pelos próximos dias, talvez semanas. Vão surgir boatos, especulações, talvez até reportagens. Ignora tudo e mantém as operações funcionando normalmente. Entendeu? Ele hesitou. Marcos, está acontecendo alguma coisa grave? Posso ajudar? Considerei contar, mas decidi contra. Quanto menos pessoas envolvidas, melhor. É uma questão familiar complicada. Confio em você para manter a empresa estável enquanto resolvo. Pode fazer isso por mim? Claro, conta comigo. Ricardo sempre foi leal. Um dos poucos. Passei o resto da tarde organizando a casa, respondendo e-mails de trabalho, tentando manter alguma aparência de normalidade. Mas minha mente estava em Fernando de Noronha, imaginando o momento em que Marina e Rodrigo receberiam a notícia. Eles deviam estar na praia agora, tomando sol, bebendo caipirinha, fazendo planos para gastar meu dinheiro. A realidade ia cair sobre eles como um martelo. A ligação veio na terça-feira às 10 da manhã. Marina. Eu estava no escritório em casa revisando contratos quando o celular tocou. Seu nome piscou na tela. Respirei fundo e atendi. Alô. Minha voz saiu neutra, sem emoção. Do outro lado, Marina estava histérica. Pai, o que você fez? A polícia acabou de ligar. Dizem que tem um inquérito contra mim e o Rodrigo, que a gente planejou te roubar. Isso é loucura. Ela estava gritando, soluçando, as palavras saindo atropeladas. Não é loucura, Marina. É verdade.
Mantive minha voz calma, fria, distante. Eu sei de tudo. O plano de interdição, os médicos comprados, a venda da empresa. Tenho evidências, gravações, confissões suas e do Rodrigo. Tudo documentado e entregue às autoridades. Silêncio chocado do outro lado. Então a voz dela voltou, mais baixa, mais assustada. Pai, você não entende. A gente só queria te ajudar, te proteger. Você tem ficado tão confuso ultimamente, tão frágil. Era para o seu próprio bem. Para o meu bem? A raiva que eu vinha contendo explodiu. Marina, vocês planejaram me declarar incapaz, me trancar numa clínica, vender minha empresa por menos da metade do valor e embolsar o dinheiro. Como diabos isso seria para o meu bem? Minha voz subiu de volume. Eu ouvi o Rodrigo falando com um amigo dele no casamento. O velho vai morrer em alguns anos mesmo. Por que esperar? Essas foram as palavras dele. Você acha que eu não ia descobrir? Que eu ia deixar vocês me destruírem quieto? Marina começou a chorar copiosamente. Pai, por favor. Eu cometi um erro. O Rodrigo me convenceu, me manipulou. Eu sei que foi errado, mas não merecia isso. Processo criminal? Deserdação? Você tá destruindo minha vida. Sua voz era um lamento desesperado. Parte de mim, a parte que ainda era pai, queria ceder, perdoar, abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Mas a parte racional, a parte que havia sido traída e quase destruída, permaneceu firme. Você destruiu sua própria vida, Marina, quando escolheu ganância ao invés de amor. Quando planejou me roubar ao invés de simplesmente me respeitar. Pai, eu imploro. Podemos conversar pessoalmente? Eu explico tudo, a gente resolve isso em família. Não precisa de advogados, de polícia, de escândalo público. Ela estava negociando agora, tentando minimizar o dano. Não há mais nada para conversar. Os processos estão em andamento. Vocês vão responder legalmente pelo que planejaram fazer. E, Marina, fiz uma pausa. Você não é mais minha herdeira. Alterei meu testamento. Tudo vai para instituições de caridade. Você e Rodrigo não vão ver um centavo meu. Nem agora, nem quando eu morrer. O grito dela foi agudo, desesperado. Você não pode fazer isso. Eu sou sua filha. Sua única filha. Rodrigo assumiu o telefone, sua voz venenosa. Seu velho filho da puta. Você vai se arrepender disso. A gente vai provar que você tá louco sim. Que você teve um surto paranoico. Nenhum juiz vai levar a sério as acusações de um senil. Sorri sem humor. Rodrigo, eu tenho laudos de 3 médicos diferentes atestando minha perfeita saúde mental. Tenho você confessando o plano em vídeo de alta definição. Tenho registros de vocês consultando advogados sobre interdição. Tenho documentos, testemunhas, evidências irrefutáveis. Você é burro, ganancioso e agora criminoso. Nos vemos no tribunal. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas era de adrenalina, não de medo. Tinha enfrentado o confronto e não havia recuado. O telefone tocou novamente e imediatamente. Marina, recusai a chamada. Tocou de novo. Recusai. Mensagens começaram a chegar. Súplicas, ameaças, acusações, promessas. Ignorei todas. Bloqueei os 2 números. Não havia mais nada que eles pudessem dizer que me fizesse mudar de ideia. Nos dias seguintes, a história vazou como eu sabia que aconteceria. São Paulo é uma cidade grande, mas os círculos sociais de elite são pequenos. Todo mundo conhece todo mundo. Boatos começaram a circular. Você ouviu sobre o Marcos Azevedo? A filha dele tentou roubar ele. Não acredito. A Marina sempre pareceu tão dedicada. Dizem que o genro era o cérebro por trás de tudo. Que horror! Imagine o que o pobre homem deve estar sentindo. Meu celular não parava de tocar. Parentes, amigos, conhecidos, todos querendo detalhes, oferecendo apoio ou apenas satisfazendo curiosidade mórbida. Roberto Mendes ligou numa quinta-feira à tarde. Marcos, vi no jornal. Então você conseguiu as evidências. Sua voz tinha satisfação e tristeza misturadas. Consegui. Obrigado por me avisar. Se você não tivesse tido a coragem de me procurar, eu estaria numa clínica agora sendo drogado,
enquanto eles liquidavam tudo que construí. Houve uma pausa. Roberto, eu te devo um pedido de desculpas. Por todos esses anos eu te odiei pelo que você fez. Mas você se redimiu. Você me salvou quando não era obrigado. Isso significa mais do que você imagina. Roberto fungou, emocionado. Marcos, eu errei muito na vida. Roubei de você, traí sua confiança, quase destruí a empresa. Mas você me deu uma segunda chance quando minha mãe ficou doente. Nunca esqueci isso. Avisar você sobre a Marina foi o mínimo que eu podia fazer. Todos merecem saber quando estão sendo traídos. Concordamos em tomar um café em breve, uma tentativa de reconstruir uma amizade que havia sido destruída 15 anos atrás. Algumas coisas quebradas podem ser consertadas. Outras, como minha relação com Marina, estavam destroçadas além de qualquer reparo. O processo criminal avançou rapidamente. Dr. Ricardo era competente e implacável. As evidências em vídeo eram tão claras que o Ministério Público aceitou o caso imediatamente. Marina e Rodrigo foram indiciados por tentativa de estelionato qualificado e formação de quadrilha. Enfrentavam de 2 a 8 anos de prisão se condenados. O advogado deles tentou argumentar que tudo era mal entendido, que eles realmente acreditavam que eu estava em declínio mental, mas os vídeos mostravam claramente que era um plano calculado de roubo, não preocupação familiar legítima. A audiência preliminar foi marcada para 3 meses depois. Eu teria que vê-los pessoalmente no tribunal. A ideia me enchia de pavor e antecipação. Parte de mim queria encará-los, mostrar que não era a vítima fraca que imaginaram. Outra parte queria evitar completamente, não reviver a dor da traição. Dr. Paulo me aconselhou a comparecer. Sua presença no tribunal, lúcido e articulado, vai destruir qualquer argumento de que você está mentalmente comprometido. Além disso, você merece olhar nos olhos deles quando a sentença vier. Passei os meses seguintes reconstruindo minha vida. A Azevedo Transportes continuou operando normalmente sob gestão do Ricardo, que provou ser ainda mais competente do que eu imaginava. Comecei terapia com um psicólogo especializado em traumas familiares. Dr. Henrique recomendou, dizendo que processar traição de um filho era uma das experiências mais difíceis que alguém pode enfrentar. Ele tinha razão. Algumas noites eu ainda acordava chorando, lembrando da Marina criança, da menina que eu adorava. Outras noites acordava com raiva, lembrando da frieza dela planejando minha destruição. 3 meses depois cheguei ao Fórum Criminal da Barra Funda numa manhã fria de inverno paulistano. Dr. Paulo e Dr. Ricardo me acompanhavam. Passamos pela segurança e subimos até a sala de audiências. Marina e Rodrigo já estavam lá, sentados com seus advogados. Foi a primeira vez que os vi desde o casamento. Marina havia emagrecido, tinha olheiras profundas, aparentava ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Rodrigo mantinha uma expressão desafiadora, mas via-se o medo nos olhos dele. Nossos olhares se cruzaram quando entrei. Marina começou a chorar silenciosamente. Rodrigo desviou os olhos. Sentei-me do outro lado da sala, mantendo distância física e emocional. O juiz entrou, um homem de uns 50 anos. Expressão severa, já famoso por não tolerar crimes de colarinho branco. A audiência começou com a apresentação das evidências. Os vídeos foram reproduzidos na íntegra. Conforme as imagens avançavam mostrando Rodrigo confessando o plano, Marina admitindo que eu precisava ser protegido de mim mesmo, o advogado deles ficava visivelmente desconfortável. O juiz assistiu tudo em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminou, olhou severamente para Marina e Rodrigo. Tenho aqui também laudos médicos atestando a plena capacidade mental do Sr. Azevedo. 3 médicos diferentes, avaliações independentes, todos chegando à mesma conclusão. O senhor está perfeitamente são. Enquanto isso, vocês planejaram explorá-lo, roubá-lo e institucionalizá-lo baseados em mentiras. Sua voz era dura como pedra. Este é um dos casos mais claros de tentativa de fraude familiar que já vi. Meritíssimo. O advogado de Marina se levantou. Minha cliente admite que cometeu erros de julgamento,
mas sempre agiu pensando no bem-estar do pai. Ela é jovem, foi influenciada pelo marido e está profundamente arrependida. Marina olhou para mim com olhos suplicantes. Pela primeira vez em meses senti uma pontada de compaixão, mas então lembrei da voz dela dizendo: papai vai ficar bem cuidado numa clínica. Lembrei dos 70 milhões que planejavam embolsar. Lembrei que teria acabado meus dias dopado num asilo, enquanto eles viajavam pelo mundo com meu dinheiro. O juiz analisou os documentos por mais alguns minutos. Então proferiu sua decisão preliminar. Determino o prosseguimento da ação penal. Os réus responderão em liberdade, mas ficam proibidos de se aproximar da vítima ou de qualquer bem pertencente a ela. Também determino o bloqueio de bens dos réus como garantia de eventual reparação. A audiência de instrução será marcada para daqui 60 dias. Marina soluçou alto. Rodrigo cerrou os punhos furioso, mas não havia nada que pudessem fazer. A justiça estava seguindo seu curso. Saí do fórum direto para o carro, evitando qualquer possibilidade de encontro nos corredores. Dr. Paulo me seguiu. Foi bem, Sr. Azevedo. O juiz claramente está do nosso lado, dificilmente eles escapam de condenação. Assenti, mas não senti a vitória. Sentia apenas um vazio profundo. No carro, olhei pela janela vendo São Paulo passar. A cidade onde construí tudo, onde criei minha filha, onde perdi minha esposa, onde fui traído pelo que mais amava. Decidi ali que precisava de mudança. Não podia continuar vivendo na mesma casa, na mesma rotina, cercado pelas mesmas memórias. Liguei para uma imobiliária especializada em imóveis de alto padrão. Quero vender minha casa em Moema e comprar um apartamento novo. Algo menor, mais moderno, sem história. A corretora ficou animada com a comissão potencial e marcou visitas para a semana seguinte. Também comecei a planejar mudanças na empresa. Promovi o Ricardo oficialmente para diretor executivo, passando mais responsabilidades para ele. Não porque eu estava incapaz, as avaliações médicas provavam o contrário, mas porque queria mais tempo para viver, não apenas trabalhar. Meses se passaram. O processo avançou com a burocracia típica do sistema judiciário brasileiro. Audiências, depoimentos, perícias. Marina tentou me contatar várias vezes através de parentes intermediários, mensagens de desculpas, promessas de mudança, súplicas de perdão, todas recusadas. Rodrigo, por outro lado, radicalizou. Começou a espalhar que eu era um pai abusivo, controlador, que tinha manipulado Marina a vida inteira. Ninguém acreditou. As evidências eram claras demais. A sentença final veio quase um ano depois do casamento. O juiz os condenou a 3 anos de prisão em regime aberto convertidos em pena alternativa, prestação de serviços comunitários, proibição de exercer gestão de empresas e reparação financeira ao Estado por tentativa de fraude contra cidadão idoso. Não era prisão real, mas era humilhação pública e registro criminal permanente. Marina teria um passado criminal. Rodrigo nunca mais conseguiria trabalhar em posições de confiança. Suas vidas estavam arruinadas, não pelo que eu fiz, mas pelas escolhas que eles mesmos fizeram. Eu estava no meu apartamento novo quando recebi a notícia da sentença. Um loft moderno na Vila Madalena, decoração minimalista, sem fotos de família nas paredes. Apenas arte abstrata e plantas. Um recomeço completo. Dr. Paulo ligou para comunicar oficialmente. Acabou, Sr. Azevedo. Você ganhou em todos os aspectos. Sua reputação está limpa, seu patrimônio protegido, os réus condenados. Meus parabéns. Agradeci e desliguei. Mas não senti alegria nem satisfação. Apenas um cansaço profundo. Naquela noite, Roberto veio jantar comigo. Nos últimos meses, havíamos reconstruído nossa amizade. Jantares mensais onde conversávamos sobre negócios, vida, arrependimentos. Marcos, ele disse enquanto tomávamos uísque na varanda com vista para a cidade. Você fez o que tinha que fazer. Não tem o que se culpar. Balancei a cabeça. Eu sei. Mas isso não torna mais fácil. Perdi minha filha, Roberto. Sim, ela me traiu. Sim, ela escolheu dinheiro ao invés de mim.
Mas ainda é minha filha, essa dor não vai embora com sentença judicial. Roberto colocou a mão no meu ombro. Não vai mesmo. Mas com o tempo vai doer menos. E você vai ter paz sabendo que não deixou ser vítima, que lutou de volta, que manteve sua dignidade. Ele estava certo. Nos meses seguintes, a dor começou a diminuir lentamente. Não desapareceu. Nunca desapareceria completamente, mas ficou mais suportável. Comecei a sair mais, a viajar, a fazer coisas que havia adiado por décadas enquanto construía a empresa. Fui para a Europa, visitei museus, conheci lugares que Silvia sempre quis conhecer. 1 ano e meio após o casamento fatídico, numa tarde de sábado, estava caminhando pelo Parque Ibirapuera quando vi uma figura familiar ao longe. Marina. Ela estava sozinha, sentada num banco, olhando o lago. Meu primeiro instinto foi ir embora antes que ela me visse. Mas algo me fez parar. Observei-a de longe. Ela parecia menor de alguma forma, encolhida, derrotada. Não havia mais o ar confiante da jovem empresária que planejava conquistar o mundo com dinheiro roubado. Havia apenas uma mulher quebrada lidando com as consequências de suas escolhas. Nossos olhos se encontraram através da distância. Ela ficou paralisada. Eu fiquei também. Por um longo momento, apenas nos olhamos. Então ela levantou a mão num gesto hesitante, meio aceno, meio súplica. Eu poderia ter virado as costas. Deveria ter virado. Mas em vez disso, me encontrei caminhando em sua direção. Não por perdão. Ainda não estava pronto para isso. Mas por encerramento. Por humanidade. Porque no fim, apesar de tudo, ela ainda carregava metade dos meus genes e todas as memórias da menina que um dia foi minha alegria. Sentei no banco ao lado dela, mantendo distância respeitosa. Ficamos em silêncio por vários minutos. Finalmente, ela falou, voz rouca de choro contido. Pai, eu sinto muito. Sei que não muda nada, mas preciso que você saiba. Eu sinto muito por tudo. Olhei para frente, para o lago onde patos nadavam tranquilos. Eu sei que você sente. Mas, Marina, sentir muito não apaga o que você planejou fazer comigo. Não devolve a confiança. Não cura a traição. Ela assentiu, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu sei. Não espero perdão. Só queria te ver uma última vez. Me virei para olhá-la. Última vez? Ela enxugou o rosto. Me separei do Rodrigo. Não aguenta mais viver com o peso do que fizemos. Vou me mudar para Portugal, tentar recomeçar lá. Longe de tudo isso, de todos que sabem. Queria me despedir antes de ir. Portugal, do outro lado do Atlântico. Talvez fosse melhor assim. Distância, novo começo, uma chance de ela construir algo honesto longe da sombra de suas escolhas. Quando você vai? Semana que vem. Assenti devagar. Marina, eu não posso dizer que te perdoo. Não agora, talvez nunca. Mas posso dizer que te desejo sorte. Espero que você encontre um caminho melhor lá. Que aprenda com seus erros. Que se torne uma pessoa melhor do que foi aqui. Ela soluçou. Obrigada, pai. Por tudo que você fez por mim quando eu era criança. Por ser um bom pai antes de eu estragar tudo. E obrigada por pelo menos falar comigo hoje. Não merecia nem isso. Ela se levantou para ir embora. Fiquei sentado, observando-a caminhar. Ela parou depois de alguns metros, se virou e me olhou uma última vez. Pai, só mais uma coisa. A mamãe teria vergonha de mim, não teria? A pergunta me perfurou o coração. Pensei em Silvia, em sua bondade, em seus valores. Sim, respondi honestamente. Teria. Mas também teria esperança que você mudasse. Ela sempre acreditou em segundas chances. Marina assentiu, mais lágrimas descendo, e finalmente se foi. Assisti sua figura diminuir na distância, até desaparecer completamente entre as árvores do parque. Fiquei ali sentado por mais 1 hora, processando tudo. Não sentia perdão, mas talvez o início de algo parecido com paz. A história não tinha final feliz. Esses só existem em filmes. Mas tinha um final, tinha encerramento, tinha justiça. E tinha a possibilidade, ainda que remota, de que Marina realmente mudasse e se tornasse uma pessoa melhor. O sol começou a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa.
Me levantei do banco e comecei a caminhar de volta ao estacionamento. Minha vida continuaria. A empresa continuaria crescendo. Novos projetos surgiriam. E eu continuaria vivendo, não como vítima de traição, mas como sobrevivente que se recusou a ser destruído. A mensagem misteriosa naquele shopping havia mudado tudo. Não vá ao casamento, corra. No final não corri, enfrentei, lutei, venci. Mas a vitória tinha gosto amargo, como eu sempre soube que teria. Porque quando você ganha uma guerra contra sua própria família, você também perde. Perde a inocência, a confiança, a capacidade de amar sem medo. Mas ganha algo também. Respeito próprio, dignidade, a certeza de que não se deixou ser vítima passiva do destino. Dirigi de volta para casa enquanto São Paulo acendia suas luzes noturnas. 63 anos agora. Mais velho, mais sábio, definitivamente mais cauteloso, mas ainda de pé, ainda lutando, ainda vivendo. E no final, talvez fosse isso que importava. Não a felicidade perfeita dos contos de fadas, mas a resiliência de continuar mesmo quando tudo desmorona. A coragem de reconstruir quando tudo que você conhecia é destruído. A força de seguir em frente quando seria mais fácil desistir. A história de Marcos Azevedo, o homem que recebeu uma mensagem misteriosa e descobriu que sua filha planejava destruí-lo, não tinha final de filme, mas tinha um final humano, real, verdadeiro. Um final onde justiça foi feita, mas corações permaneceram partidos. Onde vencedores não celebravam e perdedores carregavam cicatrizes para sempre. Um final que provava que a vida real é complicada, dolorosa e raramente justa da maneira que gostaríamos. Mas também um final que mostrava que mesmo nas traições mais profundas, a dignidade humana pode prevalecer. Se você gostou dessa história, por favor, curta este vídeo. Inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões nos comentários. Clique no próximo vídeo para ouvir outra história. Obrigado por assistir.